No alto do deserto de Sonora reside a cidade de Nogales. Na verdade, são duas cidades gêmeas separadas pela fronteira Estados Unidos-México. Elas têm exatamente a mesma geografia e, em grande parte, compartilham de uma cultura idêntica, mas é aqui que terminam as semelhanças. Alguns metros ao norte, em Nogales, Arizona, o rendimento é 7 vezes maior. A maioria dos adultos se formou no ensino médio. A projeção de vida e cuidados com a saúde são relativamente altos para os padrões globais, e os moradores têm acesso a todas as comodidades públicas. O governo age de acordo com os desejos da população, que não vive com o medo constante de que seus investimentos, empresas e casas lhe serão tiradas, e nem que sua segurança esteja em perigo. Já ao sul, em Nogales, Sonora, no México, o quadro é bem diferente. Apesar de ter uma população que é 12 vezes menor, possui o dobro do número de homicídios se comparada com a cidade dos Estados Unidos com a maior taxa em 2019. A maioria dos adultos não tem diplomas de ensino médio e, por causa de uma falta nos cuidados à saúde, as mães têm que se preocupar com altas taxas de mortalidade infantil. Também, abrir um negócio é arriscado, não apenas por causa da alta taxa de criminalidade, mas porque os proprietários vão constantemente precisar subornar e manobrar em torno de políticos locais corruptos para operar. Ou seja, por quase todas as métricas, os cidadãos de Nogales, Sonora, têm desvantagens dos cidadãos de Nogales, Arizona. Mas como duas metades da mesma cidade podem ser tão drasticamente diferentes? Bem, realmente Nogales, Arizona, ou melhor, a América do Norte, deriva e destaca de uma disparidade muito maior em relação aos países da América Latina. Mas isso nem sempre foi o caso. Na verdade, se olharmos a história, a América Latina foi o local mais valioso e procurado, tanto pelos povos indígenas quanto pelos primeiros colonizadores europeus, enquanto a América do Norte era escassamente povoada por tribos, em grande parte nômades. Mesmo em tempos mais recentes, países como Brasil, Argentina, México e Venezuela foram todos especulados a se tornar o poder global. Na verdade, um desses países, a Venezuela, na década de 50 estava passando por um boom econômico como a América Latina nunca tinha visto antes. Em apenas um período de 30 anos, tornou-se o terceiro país mais rico em termos de renda por pessoa. Esse foi o resultado da descoberta de que a Venezuela estava flutuando no topo de um mar de petróleo, a maior reserva desse tipo no mundo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a demanda por petróleo disparou com a explosão da indústria automobilística e um florescimento do comércio econômico global, e a Venezuela estava em vanguarda para se beneficiar deste boom de commodities, crescendo mais de 1000% em apenas 50 anos. Mas como sabemos agora, a Venezuela vive uma calamidade econômica. Na verdade, a Venezuela experimentou a maior desaceleração da economia do que qualquer outra nação na história moderna. Milhões fugiram do país e a hiperinflação tornou a moeda venezuelana mais inútil do que papel higiênico. Mas isso fica para um próximo vídeo. A maioria dos países latino-americanos não conseguiu fazer jus aos seus potenciais econômicos desde que ganharam independência. No entanto, a América do Sul é, por um ponto de vista geográfico, melhor do que a América do Norte. Com a descoberta europeia do Novo Mundo no século XV e o vasto potencial de riqueza que se revelou, a Espanha logo realizou algumas expedições em busca de reivindicar essas riquezas. Pois, ao contrário de muitas terras ao norte e na África, o clima aqui era temperado e muito adequado à habitação europeia. Uma dessas expedições viajou até o rio Paraná e tropeçaram nos Guaranis, que eram sedentários e agrários, e como resultado já haviam estabelecido um sistema social com elites dominantes que comandavam o excesso de recursos. Então, os espanhóis rapidamente invadiram Guarani e fundaram a cidade de Assunção, que passaria a se tornar a capital do Paraguai. Os conquistadores se casaram com a família real Guarani e se colocaram como a nova elite da já estabelecida hierarquia social, para exigir tributo e força de trabalho. E aqui a estratégia para a colonização espanhola e mais tarde portuguesa.
Eles procuraram povos indígenas que já tinham estabelecido hierarquias sociais para que eles pudessem colocar-se à força no topo e utilizar e modificar sistemas existentes de exploração para seu próprio ganho. Com isso, os conquistadores e seus descendentes tornaram-se fabulosamente ricos. No entanto, essa rede de instituições interconectadas, projetadas para explorar, fez com que a América Latina se tornasse a região mais desigual do mundo. Mas enquanto a Espanha construiu seu império, a Inglaterra estava se recuperando de uma terrível guerra civil. No século XVI, a Inglaterra era apenas uma jogadora secundária em assuntos europeus, o que a deixava sem os meios e a capacidade de colonizar o Novo Mundo. No entanto, em 1588, os ingleses conseguiram esmagar a marinha espanhola, que estava em rota para invadir as Ilhas Britânicas. Esse foi um grande ponto de virada política no poder europeu, mostrando que a Inglaterra era finalmente uma força a ser contada nos mares. A essa altura, a Espanha controlava todas as áreas mais valiosas com uma grande população nativa, e assim a colonização inglesa da América do Norte foi devido a serem as sobras de sucata, ou seja, o que havia sobrado. O primeiro assentamento inglês, chamado Jamestown, acabou sendo um desastre. Eles tentaram implementar a estratégia espanhola de conquistar os povos nativos da terra para que eles pudessem explorar o trabalho, mas a população nativa era escassa, descentralizada e relutante em negociar ou ser conquistada. Mas talvez, se você não pudesse explorar o trabalho nativo, você poderia explorar o trabalho colono. Por isso, a estratégia adotada foi uma tentativa de incentivar os colonos a investir e trabalhar duro por conta própria. Isso incluiu dar terra para qualquer um disposto a se mudar para a colônia e também uma assembleia de votação para que eles pudessem ter uma palavra nas leis que residem sobre eles. Devagar, essas assembleias cresceram no poder e força, e desde que o poder político e a riqueza foi distribuído para um grande segmento da população, tornou-se cada vez mais difícil para uma única pessoa ou grupo usar seu poder para beneficiar-se à custa de outros. E como essas assembleias cresceram em poder, que em última análise decidiu que elas devem estar sob controle de sua adesão e tributação, isso acabou levando à Declaração de Independência da Inglaterra, para a qual a Constituição foi criada, proporcionando distribuições ainda maiores de poder político e restrições aos que estão no poder. Isso consolidou direitos de propriedade altamente seguros, incluindo aqueles sobre inovação através de patentes. Em seguida, tornou-se cada vez mais fácil para qualquer um, com uma boa ideia, protegê-las. As pessoas agora eram incentivadas a investir seu tempo, energia, recursos e criatividade no trabalho e na resolução de problemas. Com a distribuição de poderes políticos sendo tão ampla, a barreira de entrada para criar uma patente, obter um empréstimo de um banco e começar um negócio tornou-se fácil e difundida. Os Estados Unidos, então, foram capazes de aproveitar a criatividade, produtividade e trabalho árduo de seus cidadãos, porque eles foram incentivados e, eventualmente, levaram os Estados Unidos a se tornar o país mais rico da Terra. E isso tudo foi resultado da incapacidade da Inglaterra de decretar a estratégia de colonização espanhola na América do Norte, e a realização de que a única maneira de fazer a colonização produtiva era incentivar os colonos a trabalhar duro e investir a si mesmos. No início do século XIX, as instituições de exploração colonial ainda existiam na América Latina, seja em sua forma original ou uma versão modificada que melhor se adequava às elites. Os conquistadores e seus descendentes ainda governavam e exploravam a grande maioria da população. A elite estava contente com o domínio e as populações exploradas não tinham mecanismos para se libertarem. No entanto, em 1808, as forças francesas sob o comando de Napoleão invadiram a Espanha. A monarquia foi rapidamente derrubada e um governo de resistência criou uma nova constituição que limitou drasticamente o poder das elites coloniais para subjugar a população no Novo Mundo. Com medo de perder seu poder político e econômico, e enquanto a Espanha era fraca, as elites dos países latino-americanos declararam independência para manter seu controle de poder e riqueza.
Então, em vez de mais fortes, mais sistemas políticos justos como resultado de se tornar independente, muitos governos tornaram-se ainda mais tirânicos sobre a população. A única maneira de um novo grupo chegar ao poder foi derrubar violentamente o governo atual. Isso causou a América Latina após movimentos de independência a ser definida pela instabilidade política, corrupção e ditadores. A democracia chegou tarde, lenta e em grande parte não cumprida em quase toda a América Latina. Políticos até hoje são corruptos e inexplicáveis, e como resultado, as instituições são voltadas apenas para aqueles com poder político. Nogales, Arizona, é mais rica que Nogales, Sonora, por causa dessas instituições políticas e econômicas que dirigem suas respectivas nações. Nos Estados Unidos, você pode facilmente começar um negócio ou comprar uma casa e se sentir seguro de que o governo defenderá seus direitos sobre sua propriedade. Não porque os responsáveis estão procurando seus melhores interesses, mas porque eles são subservientes ao seu voto para continuar eleito. Já na América Latina, os governos são assombrados pelos fantasmas das instituições coloniais que foram projetados para explorar a pessoa comum. A instabilidade política que coincidiu com isso também significou que os governos centrais dessas nações foram incapazes de se tornarem poderosos o suficiente para impor a lei e a ordem em todo o país. Tudo isso significa que para uma pessoa comum é difícil construir um negócio, é arriscado investir e por causa da falta de concorrência, como resultado de monopólios desenfreados, a produtividade tem permanecido estagnada, o que significa que os rendimentos também. A América Latina foi colonizada com base na exploração da população, enquanto isso foi inviável na América do Norte. E você, acha que um dia a América Latina ou algum de seus países conseguirá reverter essa disparidade com a América do Norte? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários.